1 Pedro, capítulos 5, versículo 7. Onde está 1 Pedro, pastor? Está lá dentro de Apocalipse, lá no final da Bíblia. Está lá pertinho. 1 Pedro e o Pedros. 3 Pedros. O Pedro da Bíblia, Pedro da carne e o Pedro da carne. Pedro era muito bravo. Era um homem muito revoltado, ansioso, desesperado, queria resolver na força do braço. Mas ele teve seu comportamento mudado, porque ele teve um encontro com Jesus. Quem diria que um homem semi-analfabeto, ele era pescador? Pedro mal sabia ler e escrever, não tinha carta de gravação. Ele não teve a oportunidade de estudar na faculdade. Mas Jesus escolheu ele como um dos 12 apóstolos. No meio de tantos que queriam ser, Jesus escolheu um homem bravo, violento, irritado, desesperado, ansioso, preocupado, se tornou um homem manso, sábio, com domínio próprio, inteligência. Ele pregou 2 vezes e ganhou 8.000 pessoas em 2 pregações para Jesus. Ele escreveu isso aqui para nós. Vamos ver? Vamos lá. 1, 2, 3. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero continuar nesse tema, porque eu já percebi, psicólogos, Deus, Carol, que esse é o problema, é a raiz. Ontem a minha filha, ela postou nessa semana uma foto com a mãe dela, Alice e a pastora Juliana. E ela colocou assim: nossos dias têm sido difíceis, mas nós temos visto a mão de Deus sobre cada um desses dias. E um amigo dela viu, perguntou: o que está acontecendo lá em São Paulo, na faculdade? Falou: não, minha mãe foi diagnosticada com refluxo, mas já está tratando, já está melhorando, mas os sintomas são muito chatos. É uma tosse, um bolo na garganta, é ânsia de vômito, né? Falta de apetite, estômago seco. Você não come nada, a pastora parece que o estômago está cheio. Eu tive isso. Mas o maior problema disso é a mente. Quase não tem. Aí uma outra pessoa teve esse problema de bolo na garganta e ela foi procurar um gastro. E o gastro pediu um exame cordial, que é a endoscopia. Só que a endoscopia da menina veio limpa. Aí a médica falou para ela assim: você é ansiosa? Ela falou: eu sou. Então, o seu problema não é fisiológico. O seu problema está aqui. Você venceu isso aqui. A Larissa, quando estava na época de provas, ano passado, no segundo semestre, eram provas, cara, uma atrás da outra. Prova de medicina, 400 tópicos, 300 tópicos para estudar uma menstruação. A menstruação dela ficou 3 meses atrasada. Ela olhava para nós e falava: pai, menstruei esse mês. Aí vinha o segundo período, já era para dar o segundo. Menstruei. Veio o terceiro, menstruei. Ela foi e procurou a ginecologista, né? Conversou com ela e falou assim: você está sofrendo de ansiedade? Estou muito ansiosa, porque eu tenho que tirar 7 para 5, se eu não passar, tem que fazer de novo a prova, e aí tem que pagar por essa prova, não é barato. Calma. Vai passar as provas. Eu olhei para ela e falei: presta atenção para dizer para você. Quando terminar as provas, sua menstruação. Terminou as provas, Isabel, o outro dia eu quero você. Aí Pedro, e o Pedro, que era ansioso, preocupado, desesperado, violento, ele
escreveu pelo Espírito Santo isso para nós. Lançando sobre ele, sobre Deus, lançando para o Senhor Jesus, tirando do seu corpo, falando: Senhor, está aqui, ó. Esses são meus medos, essa é a minha ansiedade, essa é a minha preocupação. Deus tem dado palavras para nós aqui na igreja, gente, somente disso. É porque Ele está falando que isso está acontecendo na humanidade, na terra. Abraão estava desse jeito, preocupado porque não tinha filho. As irmãs de Lázaro, semana passada nós estudamos Marta e Maria, falando do Senhor Jesus: ai Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o irmão não tinha morrido. E aí Pedro, voltando a palavra, falou para a gente lançar sobre o Senhor, pôr esse fardo nas mãos do Senhor. Senhor, eu tenho andado muito ansioso. Senhor, está pesado para mim. O Senhor pode me ajudar a carregar essa mão? É isso. Porque Ele viu, né? A primeira parte somos nós que temos que fazer. É uma atitude nossa. Eu que tenho que lançar minha ansiedade nas mãos de Deus. Senhor, eu tenho que falar com Ele. Você tem que dizer o problema. Acordar de manhã e falar: Senhor, estou muito preocupado com isso, mas isso não vai tirar a minha paz. Toma, Senhor. Eu lanço sobre si a minha ansiedade. Por quê? E a segunda parte é Deus que faz. Jesus que faz. Porque Ele tem cuidado de nós. Diga: o Senhor, cuida de mim. O Senhor, fala: o Senhor, cuida da minha família, do meu trabalho, dos meus estudos, do meu profissional, do meu financeiro. Gente, São Francisco, a gente precisa entender isso aqui, porque aqui está a saída para a maioria das doenças da humanidade. Quando eu lanço nele, sobre ele, para ele, a minha ansiedade, eu compartilho com ele, porque ele é meu amigo. O que Lázaro era de Jesus? Amigo. Por isso Jesus atendeu a Lázaro depois de morto. Como que ele não vai atender a gente se ele atendeu a Lázaro morto? Lázaro não falou por Deus, por Jesus depois de morto, mas as irmãs falaram. Para Jesus foi bastante. Jesus não teve ansiedade de sair da cidade que ele estava. Ele não saiu correndo, ele não saiu desesperado, ele não ficou ansioso, ele ficou com calma. Ele fez na cidade onde ele estava tudo que ele tinha para fazer. Aí depois ele falou: agora vamos para lá. Aí alguém falou lá: mas nós vamos morrer por isso? Não, não vai. Nós vamos morrer. Então, a saída da cura das enfermidades, dos problemas da sociedade atual é lançar a ansiedade sobre o Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Então, ou seja, existe um Jesus, existe um Senhor que vai cuidar do meu dia, minha saúde, claro, eu vou fazer a minha parte. O meu trabalho, a minha família, os meus negócios. Ele vai me dar sabedoria para resolver. Eu não preciso ficar desesperado e ansioso. Eu tenho que ficar calmo. Vamos entender o que significa ansiedade. Põe para mim, filho, mano, você fez o pai? Por favor, meu psicólogo. Né? Aqui na igreja tem 2 psicólogos à sua disposição e eles não cobram nada. Tem 2, Isabela, que ajuda. A Carol e o Matheus. Pode passar com ele. Vai cobrar? Vai cobrar, Matheus? Vai receber tudo isso. Vamos lá. O que é a ansiedade? Angústia. Alucinação. A ansiedade foi negrito para mim, para ficar mais forte para as pessoas olharem. Põe lá em negrito na minha página. Põe 2 pontos, depois da ansiedade. Nas aulas de português eu não faltei, então eu lembro direitinho o que é a pontuação. Aí esses jogos, eles não põe 2 pontos, não põe ponto final. Não, então não vai pegar isso. Põe negrito na ansiedade. Isso, põe 2 pontos depois dela.
Depois da angústia, põe impaciente, vírgula. A vírgula tem que ser perto da letra. Aí, larga a vírgula. Depois da impaciência, o ponto final. Pronto. Você vai começando de português, se tivesse aqui, ela ia dar parabéns. Então, o que é ansiedade? É uma angústia. Então você tem que detectar isso. Se você estiver angustiado, aquela tristeza por dentro, aquela preocupação por dentro, você está condoendo por dentro, então você já detectou que você está ansioso. E aí você tem que agir. É você que tem que agir. Se você sentiu essa angústia, se você está impaciente, você pagar essa conta, meu Deus, mas o banco só fecha 4 horas. Aliás, hoje temos ainda o banco para pagar a conta. Você pode pagar até 10 horas da noite no seu aplicativo. Então acordou o dia, meu Deus, hoje tem 3 contas para pagar. Paciência e ausência de angústia. Então, ansiedade é angústia. Como que eu detecto que eu estou angustiado? Porque eu estou só pensando naquilo de Deus. Isso é angústia. Porque você não pode se dar o luxo da sua vida ser tão complexa e você ficar 12 horas, 14 horas do dia, 16 horas pensando só no corpo. Não pode. O ser humano não foi criado para isso. O ser humano foi criado para ser um bom administrador de tudo. Por isso, Deus disse para nós lá em Gênesis: domine o homem sobre todas as coisas. Então, primeira coisa, domine sobre a angústia. Se está te angustiando, vai te causar algo. Primeiro começa na mente, depois vai para o corpo. Começa a atingir as articulações, os ossos, os órgãos. Começa a mocinha que fez a endoscopia, não deu nada. Eu quero falar para ela: opa, você é ansiosa, estou sofrendo com isso, resolve isso. Então está aqui. A doutora falou isso. Então está aqui. Então o que é ansiedade? Angústia, impaciência. O que é angústia? Vamos estudar o que é angústia. Peraí, mas pastor, me explica o que é angústia, que é um sintoma, que é a própria ansiedade. O que é angústia, filho? Põe para nós angústia. Próximo. Estado de sofrimento. Estado de sofrimento, vírgula. Conserta aí. Estado de sofrimento, vírgula. Estado de diminuído, ponto final. E angústia, negrito, 2 pontos. Quando você percebe que você está sofrendo, é ansiedade. Seja no bem, ou seja no mal. Quer ver uma situação que é para você ter paz, ou eu ter paz, e a pessoa sofre? Por exemplo, a pessoa está com uma viagem marcada nos Estados Unidos, daqui 30 dias, e ela não vê a hora de chegar lá. Ela está saindo disso. Ai, que legal, nos Estados Unidos, você tem que comprar minha mala, tem que comprar roupa. Ela fica ansiosa e vai para o shopping, fica no desespero. Era para ser uma coisa boa, mas virou uma coisa desesperada para ir para os Estados Unidos. Ela não aguenta chegar o dia da viagem. Será que vai estar chovendo no dia? Ai, será que vai estar frio nos Estados Unidos? Ai, será que o meu avião vai cair? Será que ele vai falar direito? Será que vai ter uma parada da vida? Era para ser uma coisa boa. Mas o estado da pessoa se tornou um estado de sofrimento, porque ela deixou que a angústia entrasse na vida dela por causa daquela coisa que ela vai viver, aquela situação que ela vai viver. Então tem que controlar isso, porque a ansiedade pode até te contaminar com uma coisa boa. Por exemplo, uma prova de concurso público. Os especialistas falam: o último dia não é para estudar, é para deixar a mente relaxada. Mas tem jovens, tem pessoas que vão lá no último dia, quer recapitular tudo, quer ver tudo, quer não sei o quê, enche o cérebro de coisas. Ainda chega na prova, já até sai as questões, mas não consegue se enrolar. Porque a ansiedade está consumindo a mente da pessoa, dizendo para a pessoa: você pode, você tem que estudar mais, tem que vai. Então percebeu que está sofrendo por dentro é angústia. Percebeu, estou me martirizando, é angústia. Estou me cobrando muito, é angústia. Quero perfeccionismo, é angústia. Detecta se você não se faz a respiração, técnica da respiração. Puxa o ar para frente. Melhora um monte de dor de coluna dirigindo, mas até pensando em parar. Eu acho que eu vou parar, vou ir para casa, descansar um pouco. O Senhor falou: não, continua
estava querendo que a cura viesse rápido. Eu precisava continuar. Então, eu estava sofrendo, eu estava angustiado. É um estado de sofrimento. A mente fica só pensando naquilo, no problema, naquilo. E aí perde o foco das outras coisas. E aquilo consome a pessoa. A paz que a pessoa tem. Até não entender. Por que espaço diminui? Porque a pessoa diminui o cérebro dela a isso aqui. Porque ele fica reduzido só no problema. O cérebro tem a capacidade de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Igual o computador, mais que o computador. Porque o computador foi tirado do cérebro. Então você tem a capacidade, ser humano, de realizar muitas questões ao longo do seu dia e administrar todas elas. A diferença é que você tem que fazer uma coisa de cada vez. Não dá para fazer tudo junto. E o problema das pessoas é que elas querem fazer tudo junto ao mesmo tempo. Esse é o problema. Tem que fazer uma coisa, resolve. Faz a outra coisa, faz a outra coisa. Não dá para dirigir o carro falando no celular. Isso aí, inclusive, é uma luta que as pessoas estão tomando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu paro o carro, procuro um acostamento, termino minha conversa no celular, desligo o celular e vai dirigir. É só um exemplo. Então, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, como a carne e o Senhor, eu te de cada vez. Vou procurar viver minha vida mais calma, mais serenidade, mais tranquilidade, mesmo tendo dois empregos, mesmo tendo tanta cobrança, mesmo tendo tanta gente me cobrando, mesmo tendo 2.300 alunos por dia. Então, angústia é estado de sofrimento, espaço diminuído. Você diminui o seu próprio espaço, você diminui a sua própria mente, você diminui o seu próprio intelecto, só pensando naquele problema que está tirando a sua vida. Isso não pode ser. Isso não pode ser assim. Por isso Pedro falou, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então você faz a oração, Senhor, esse problema está tirando minha paz, me ajuda a ter serenidade, calma, tranquilidade. Me ensina a não ficar pensando só no problema, só nessa prova, só na viagem. Me ensina a ter controle do próprio, das emoções. Me ensina a usar a razão, Senhor, e não a emoção para resolver essa questão. O que mais que é ansiedade? Impaciência. Põe lá para nós, filho. Vamos ligar para fazer as coisas. Esse pode deixar assim mesmo, só põe os dois pontinhos lá. Depois de impaciência. O que é impaciência? É só pensar. É falta de paciência. É ausência de paciência. De ser calmo, de ser tranquilo, de ser sereno. Mas o que o dicionário falou para nós? Em 4 coisas. Fala aí comigo, vai. Falta de paciência. Vai lá. Falta de paciência. Inquietação. Desespero. Ansiedade. Essas 4 situações, circunstâncias, nos deixam ansiosos. Que é o início da enfermidade. Seja espiritual, emocional ou não. Então, se eu controlo no começo, com certeza eu não vou ficar doente. A não ser que seja uma causa fisiológica, por exemplo, má alimentação. Mas até a má alimentação era causada pela ansiedade. Se a pessoa está com fome, ela quer comer aquilo que é gostoso, ela não pensa, peraí, eu posso comer só o que é gostoso, tem que comer o que é bom. Então eu quero comer o que é gostoso, eu vou comer um McDonald's, comer um salgadinho, vou tomar um refrigerante que é docinho. Aí ela não pensa, porque ela está ansiosa para comer algo. Então ela não pensa, poxa, você come um prato de arroz, feijão, legumes, cozidinhos, uma carne cozida, um grelhadinho. Tem que usar a razão até para comer. Eu aprendi isso. Diante de Deus eu falo isso para vocês. Vocês me conhecem, eu pesei 100 quilos. Eu aprendi isso. Hoje eu não troco um prato de comida com 5, um pastel, um hambúrguer. Através de tudo isso que ela está passando, a alimentação de casa, lá em casa agora, tudo possível.
pessoa, ela desconta na comida, na bebida. Então ela satisfazendo a mente dela. Poxa, vou comer que a minha ansiedade vai passar. Vou beber que a minha ansiedade vai passar. Não, tem que controlar. Controlar o quê? A falta de paciência. Quando você consegue fazer o controle dessas 4 circunstâncias, você vai eliminar a impaciência, que é um dos sinônimos da ansiedade. É angústia e paciência. Angústia e paciência. Bom, então tá, falta de paciência. Então eu tenho que exercitar a paciência. Como que eu exercito? Poxa, pastor, se uma pessoa me xingar, eu respondia logo outro palavrão na frente dele. Na hora, cara. Mas Senhor, me prepara. Eu sei que eu vou ser xingado de novo. Quando a pessoa me xingar, eu vou colocar até 10 dentro de mim, ela não vai ver como. Aí você vai lá dentro e você. Se sim. Fala. Aí no final você terminou 10 e fala assim para a pessoa: Jesus te ama. E quebrou a pessoa. Controlou. Então tem que controlar a falta de paciência. Isso eu faço um exercício. É o dia a dia. No trânsito, as pessoas estão buzinando a todo momento, passando a falar o vermelho toda hora. Eu não posso ser igual a eles. Tem que controlar, eu vou ter que esperar. É melhor eu esperar 2 minutos de farol abrir do que eu passar no vermelho, tomar uma multa e achar que eu estou sendo igual a sociedade. Então eu controlo de emoções. O segundo tópico que diz que é paciência, o dicionário diz inquietação. Perceba se você está inquieto por alguma coisa que está tirando a sua paz. Geralmente é isso. E aí a gente começa a responder mal a pessoas, ser mal educado com pessoas, às vezes a nossa família. Não responde direito, agride verbalmente, porque a gente está inquieto. O marido trata mal a mulher trata mal o marido, os filhos tratam mal os pais tratam mal os filhos. Porque está inquieto, porque está não enche o saco hoje, eu estou cheio de problema. É isso. Saber dividir. A mente tem essa capacidade de dividir os problemas, as adversidades, as lutas do dia a dia, e a gente tem que saber separar isso da cabeça. Para a gente não descontar em outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo que a gente está passando, aquela inquietação, de tirar a nossa paz, tirar a paz das pessoas. Então, a primeira coisa que eu aprendi a controlar, falta de paciência. Eu tenho que exercitar. Isso é um exercício que eu tenho que fazer muito. Desde a hora que eu acordo. Vou falar com mais amor com meu marido. Vou falar com mais amor com a minha esposa. Vou falar com mais paciência com os meus filhos. Vou tratar bem os meus filhos. Os filhos, vou tratar bem o meu pai. Vou tratar bem o meu pai, os meus amigos, os colegas de serviço. Não vou responder atravessado. Vou ser menos duro. Normal, todos nós passamos por isso. Eu também sou assim. Por isso que eu sou perfeito, eu estou pregando. Que a Deus sou corrigindo lá em casa no trabalho. E eu louvo a Deus, minhas filhas me corrigem, eles falam que elas ficam muito grosso, falam muito duro. E aí eu saio nervoso, olho na minha cabeça, eu fico pensando, aí quando eu estou descendo o elevador, eu já vou no pai perdoa. Desculpa, se eu chegar em casa, eu vou pedir perdão para eles. Normal, Senhor. Então eu tenho que aprender a controlar isso aqui. E tudo está na mente. Inquietação. Lá em casa, menos inquieto, não, a palavra eu estou usando errado. O mais paciente lá no Mateus. Tudo dele é tranquilo, calmo. Não tem um cabelo branco. O corpo dele responde de acordo com o que ele quer. E a gente aprende com ele lá, né, filho? A paciência dele, o mundo que ele vive, né? Ele vive num mundo que não é mundo, tá? A mente do Mateus está conectada com Deus a todo momento. Porque ele faz tudo com calma, com tranquilidade, com paz. E a gente olha para ele e fala, meu Deus, parece que não tem problema nenhum. E assim, na verdade, assim, na verdade, eu não tenho isso. Então ele já aprendeu a controlar isso, né? A falta de paciência e inquietação.
Outro sinônimo de impaciência é o desespero para resolver as coisas. Ninguém resolver essa bomba hoje. Não pode passar de hoje porque meu chefe me deu o limite de hoje. Não sei quem falou que tem que resolver hoje. Aquele pessoal da cobrança que não tem que pagar aquele boleto hoje. Gente, o mundo vive isso. As pessoas de cobrança, quem trabalha com o setor de cobrança aqui? Mas você não tem nenhum cabelo branco, filho. Que bom, filho. Você já tem 40? Quantos anos você tem? Não tem nenhum cabelo branco, só 2. Quem trabalha com cobrança aqui? O pessoal de cobrança é aquele pessoal persistente. Eles vão ligando para as pessoas até pagar. Às vezes a gente deixa de pagar uma conta de gás, aí já recebeu o SMS outro dia. Você está sujeito a morte em 15 dias se você não pagar sua conta. Você fala, ai meu Deus, daqui 15 dias eu vou ficar sem gás lá em casa. Ai, tem que arrumar dinheiro. É tudo um desespero. Uma pressão psicológica. E se a gente entrar nessa pressão psicológica, nós não vamos nem buscar a Deus direito. Então é o que? Desespero. O sintoma que a pessoa ela está ansiosa, não vou dizer que ela é ansiosa, porque eu acho que ninguém é ansioso. A pessoa tem alguns momentos na vida dela que ela está no estado de ansiedade, mas ela não é ansiosa. É errado falar assim, porque a gente julga a pessoa que às vezes é maravilhosa, mas ela tem alguns picos de ansiedade na vida dela. Mas não é a vida dela toda, assim, 24 anos. Então, vamos corrigir isso. Vamos falar que as pessoas são ansiosas, e acho que ninguém merece se chamar de ansioso, mas picos de ansiedade, picos de desespero. Aí tem que ter esse controle. Imagine um psicólogo, uma psicóloga desesperada, ansiosa. O paciente vai entrar lá, me enche o saco. Eu chego para o meu de fazer depois. Então, às vezes, independente da sua função de trabalho, se você é coordenador, supervisor, se você é coordenado, supervisionado, se você é patrão, se você é funcionário, se você é colaborador, se você trabalha com como, controle isso. Porque eu trabalho para mim. Eu tenho os meus horários que eu faço, mas às vezes a minha mente fica assim, não, você tem que estar lá. O seu horário você tem que estar lá, senão você não vai fazer isso aqui, a sua meta no dia. Opa, pode parar, Satanás. Porque eu faço. Aí eu já volto assim. Aprendendo a controlar. Diga aí, gente. Aprendendo a controlar. Aprendendo a controlar. Falta de paciência. Falta de paciência. Inquietação. Desespero. E ansiedade. Você percebeu que isso aqui parece que é uma sequência de coisas que vão acontecendo até a gente chegar na ansiedade, olha só. A falta de paciência me faz ser inquieto. A inquietação me faz ser desesperado. E o desespero me faz ser ansioso. O dicionário colocou isso numa sequência mesmo. É uma sequência. Porque se eu perco a paciência, que é a primeira definição que o dicionário dá para mim de paciência, se eu perco a paciência, eu fico inquieto. E aí, se eu estou inquieto, já começo a ficar naquele estado de desespero. E se eu estou desesperado, eu já vou ansioso. Então, esse é o controle que a gente tem que ter. Tá bom, gente? Por isso, Pedro, que era um homem que tinha picos de ansiedade, tanto ele, quando ele estava lá, quando Jesus foi preso pelos soldados para ser crucificado, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado mal. Que foi um dos soldados que prendeu Jesus. Ele pegou a espada e cortou. Jesus falou, guarda, ele foi lá e colou a orelha do soldado. Porque Pedro respondeu na lata, agiu por impulso. Ele não pensou, ele agiu por impulso. Então, o estado de ansiedade faz você agir por impulso. Tira de você o pensamento. Tira da gente o tempo de pensamento. Então, se eu controlo a ansiedade, eu começo a pensar mais antes de agir. Se eu penso mais antes de agir, a minha probabilidade de errar é menor. Porque eu estou pensando, refletindo, não agindo no impulso, no nervosismo, na inquietação, no desespero, na impaciência. Então, aquela situação vai ser melhor. Os especialistas dizem assim: quando você tem um grande problema para resolver, não resolva nervoso. Acalma a cabeça. Põe a cabeça no lugar. Pensa.
Nós temos assim uma coisa que a gente está vivendo que chama imediatismo. A gente quer resolver tudo na nossa hora. Só que a gente esquece que existe um Deus lá na noite, que Ele tem um tempo dele para todas as coisas. A pastora está fazendo um tratamento para cura do refluxo. São 3 medicamentos que ela tem que comprar. Mas o período são 60 dias o tratamento. Ela está no 15º. 15º. Faz um quarto hoje o tratamento. Então, dentro desse tratamento tem a cura da tosse, cura do bolo na garganta, apetite, e isso vai ser curado do esôfago, da esofagite, vai ser curado do estômago, da gastrite, do duodeno. Só que o tratamento são 60 dias. Então não adianta a pessoa tomar uma semana de remédio e achar que vai ficar 100%. Porque o tempo da cura estabelecido é 60 dias, são 60 dias. É isso que a gente tem que entender. Eu não compro a minha casa própria da noite para o dia. Eu tenho que trabalhar, guardar dinheiro, fazer um pezinho de meio, juntar meu FGTS, para eu ter pelo menos o valor de uma boa entrada. Então eu não chego amanhã e compro minha casa, eu tenho que plantar para eu comprar minha casa. Então eu vou poupando, eu ganho 5 mil, então eu guardo 500 por mês. Eu fundo de garantia, tá lá. Você guarda. Se eu puder guardar mais um pouquinho para compra, eu vou planejar. O tempo eu vou comprar minha casa. Você compra uma casa, não, é o imediatismo. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar um carro zero. Mas espera aí, faça as contas. Veja quanto que é o IPVA do carro zero. Veja quanto vai te custar o seguro do carro zero. Pense, sabe? Vai me custar quanto por mês esse carro? Quanto vai ser o meu salário usado para poder esse carro? Esse custo desse carro. E a pessoa diz ansiosa, ela vai na agência, ela vê o brilho do carro, ela vê a pintura do carro, ela tem o dinheiro, ela vai e paga. Depois ela entra no problema. Ela tem que pagar o estacionamento do carro se não tem garagem, PVA, seguro, multa, tudo que manutenção. Então gera custos que a pessoa não está preparada para pagar esses custos. Quem está entendendo? Então eu tenho que vencer isso aqui, ó. Falta de paciência, a inquietação, desespero, automaticamente